Queria, no início dessa homilia, agradecer aos adolescentes, jovens da nossa comunidade. Muito bom. Sidney, Marcos, Gabriel, Esther, Teresa, pessoal das meninas do ensino coral, Valdo, todo mundo que hoje ajudou a preparar essa liturgia. Toda ela voltada para os jovens. Como dizia o Papa João Paulo II, futura esperança da Igreja. Nós somos convidados hoje por Deus a voltar ao nosso coração um momento muito bonito da história da salvação, descrito na primeira leitura do primeiro livro de Samuel, profeta. Quando Deus pediu a Samuel para ungir o novo rei de Israel, Deus envia Samuel à casa de Jessé para escolher um rei para governar o seu povo. Jessé tinha 7 filhos e pouco a pouco Jessé os chamava para que fossem apresentados a Samuel. E os primeiros que foram e se apresentaram, Jessé disse: não é este, está faltando alguém mais. Chega Davi, que era pastor de ovelhas, o mais novo, e que naquele momento estava apacentando as ovelhas. Samuel pede a Jessé: mande buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. E diz a palavra hoje: Davi era jovem, ruivo, de belos olhos, de formosa aparência. E Samuel disse para Jessé: levanta-te, unge, é este. E ali na presença de seu pai, Davi foi ungido, rei de Israel, na presença de seu pai e de seus irmãos. E diz a palavra de Deus hoje que a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, Davi recebeu a força, Davi recebeu a grandeza e a fortaleza para guiar o povo e para ajudar o povo a fazer uma experiência bonita, eu diria única, com Deus. E nós cantamos hoje: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Há muitos anos atrás, o arcebispo de Olinda, em Recife, Dom Helder de Câmara, falecido há muitos anos, escreveu um artigo muito bonito em relação ao Salmo 23, que nós cantamos, que nós rezamos em muitos momentos da nossa vida. Eu já disse isso algumas vezes na igreja. Ele disse que um dia, visitando uma das famílias
E atrás da porta da sala estava escrito Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma. E ele olhou ao redor. Naquele tempo em que as famílias guardavam o arroz, o feijão, o açúcar naquelas latas. Silêncio. Ele abriu uma das latas. Não tinha nada. Ele perguntava a si mesmo: como é possível esta família deixar atrás de uma porta o Salmo 23, dizendo que o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, onde aquilo que é fundamental para a vida, que é a comida, não existe mais. Onde aquilo que é direito do ser humano, porque comida não é privilégio, comida é direito. Da mesma maneira que casa não é privilégio, casa é direito. Saúde é direito. Escolha é direito. Como era possível naquela família onde faltava tudo, eles manterem aí o Salmo 23. Depois, o próprio reclama disso. Aquela família tocou naquilo, sua mãe, naquilo que era mais bonito de Deus. Aquela família que não tinha nada tocou no grande mistério da presença de Deus. Quando eu olho para a minha vida, para a vida das pessoas, para a vida de nossas famílias, onde nós temos tudo, mais do que precisamos, e nós ainda não somos capazes de enxergar Jesus agindo, Deus agindo, Jesus passando em nosso meio, e nós reclamamos, nós murmuramos, nós lamentamos, nós julgamos, nós condenamos. O Evangelho de hoje, Jesus passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus, aqueles que entendiam, entre aspas, de Jesus, perguntaram para Jesus essa pergunta. Não tem muito sentido. Tem sentido no Antigo Testamento, a presença de Jesus na comunidade cristã. Trouxe um sentido novo para a lei do Antigo Testamento. Eles perguntaram a Jesus: mestre, quem é bom para nascer cego? Ele ou seus pais? Ou seja, como se o doente carregasse simplesmente o peso de geração. É muito fácil para nós vermos hoje em dia uma pessoa doente, fragilizada, carregando simplesmente um peso de gerações. A doença é muito mais do que isso, é muito mais. Quem tem enfrentado situações de doença na vida pessoal, na vida de família, sabe. É claro que existem doenças, enfermidades que são genéticas, claro que sim. Claro. Mas a resposta de Jesus para os discípulos: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de
Aquele cego não pediu absolutamente nada para Jesus, nada. Muito pelo contrário, Jesus deu o primeiro passo. Jesus se aproximou dele num dia de sábado, no Shabat para os judeus. Jesus tocou naquele homem, e o simples fato de Jesus tocar numa pessoa doente fazia com que, segundo a lei dos judeus, Jesus ficasse impuro, e por isso Jesus não poderia entrar no templo de Jerusalém no dia. Ele tocou em alguém doente. Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou sobre os olhos do cego e disse para ele: vai lavar-te na piscina de Siloé. O que é piscina de Siloé? É aquela piscina, grande piscina perto de Jerusalém, onde os doentes eram colocados para serem curados. Eu creio que uma ou duas vezes por ano apenas. Uma piscina que ainda existe espaço lá. Siloé, que significa enviado. Aquele homem, com a vista recuperada, ele lavou-se e voltou enxergando. E o que os vizinhos fizeram? Em vez de glorificarem a Deus pela cura, é como se o nosso povo de hoje: ah, essa pessoa curada não é aquele mendigo que ficava pedindo esmola na rua. Igual o Senhor, hoje não mudou nada. Não mudou nada. Esse homem é aquele que ficava pedindo esmola, aquele mendigo. É ele sim. Não é ele, é alguém parecido com ele, mas ele com autoridade da cura, porque pessoas curadas têm autoridade. Quem recebe a graça da cura tem autoridade. Ele falou: sou eu mesmo. Isso é bonito? Sou eu mesmo. Eu sou aquele que mendigava, eu sou aquele que não enxergava, eu sou aquele que era pecador, eu sou aquela que era pecadora. Sou eu mesmo. Como é que aconteceu isso? Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e me disse: vai te lavar na piscina de Siloé. Eu fui, me lavei. Comecei a enxergar. A partir daí, vem a primeira grande pergunta do Evangelho de hoje. Os fariseus fizeram: onde está ele? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu diria, ele poderia ter dito também: eu não sei onde ele está, mas ele entrou. Eu não sei onde ele está, mas ele entrou. Ninguém entrou na minha vida. Com certeza, nós que estamos aqui hoje, neste dia de domingo, quarto domingo da Quaresma, nós conhecemos muita gente nesse noite. Nós conhecemos pessoas, adultos, jovens, crianças, idosos, pelos quais nós rezamos silenciosamente, para que a cura aconteça, para que a graça aconteça, para que a obra de Deus aconteça. O Evangelho de hoje é um convite de muita autoridade
para que também nós nos coloquemos na presença de Jesus e digamos para Ele: o Senhor é o profeta. Para terminar, versículo 35, quando Jesus soube que o servo de nascença tinha sido expulso da comunidade, Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás daquela pessoa que tinha sido expulsa. Diferente de nós, não é? É diferente de nós, irmãos. Se alguém é expulso de uma igreja, se alguém é expulso da família, ninguém vai atrás, ninguém vai isso. Ninguém vai. Aquele homem cego de nascença foi expulso porque ele deixou-se tocar por Jesus e disse: esse homem é um profeta. Aquele Jesus, ele é um profeta. Eu não sei onde ele está, mas eu sei o que ele fez comigo. Jesus foi atrás dele quando Jesus soube que ele tinha sido expulsado. Quantas pessoas saíram? Quantas pessoas saíram das nossas relações de amizade? Quantas pessoas saíram de nossas famílias? E parece que nós viramos a página. Vamos virar a página, vamos. Vamos fechar essa página do livro, como se isso não existisse. Jesus foi atrás daquele homem quando ele foi expulso. O que Jesus perguntou para ele? Por que te expulsaram? Não. O que você fez? Não. Jesus perguntou, com letras maiúsculas, diz João hoje: você acredita no Filho do Homem? Filho do Homem, Deus. Você acredita no Filho de Deus? Aquele homem que desde o início, segundo o livro do Gênesis, e também segundo o próprio Evangelho de João, estava no princípio de tudo, e era Deus, era o próprio Deus. E aquele cego de nascença que ainda não conhecia Jesus, mesmo tendo sido curado, ele perguntou: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Quem é Jesus para mim? Para que eu creia nele. Quem é Jesus para a igreja? Para que nós possamos crer nele. Quem é Jesus para você que neste momento enfrenta uma enfermidade sua, ou de alguém que você ama, ou de alguém que você conhece, e que hoje gostaria de perguntar a Jesus: o que o Senhor quer com isso da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Ou da vida do meu filho, da vida da minha filha, ou de alguém que eu amo, ou de mim mesmo que sou doente? Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus respondeu: você o está vendo, é aquele que está falando contigo. Eu creio, Senhor. Aqui poderia terminar o Evangelho de hoje. Eu creio, Senhor, e ele se prostrou diante de Jesus. Eu ouvi uma pregação essa semana da Ana Paula Valadão, que ela foi do Evangelho da Igreja Batista, primeira Igreja Batista da Lagoa de Belo Horizonte, falando justamente sobre 40 dias. Para nós católicos, Quaresma, ela disse que ela tem um amigo muçulmano e que perguntou para ela: Paula, que bom que vocês também católicos celebram os 40 dias de jejum, não é? Que bom.
Nós, muçulmanos, celebramos o Ramadã, não comemos nada, desde o nascer do sol ao pôr do sol, nada, 40 dias. E ela disse com tanta vergonha, porque ela sabe muito bem que 40 dias para os cristãos é como se fosse nada. Talvez comemos muito mais. E para os muçulmanos observantes, e até mesmo os não muçulmanos, jejum 40 dias do nascer ao pôr do sol. Sabe por que eu estou dizendo isso? O problema do mundo hoje não é religioso. Não é. O problema do mundo hoje está justamente naquilo que Jesus disse. Porventura, também nós somos cegos. Às vezes, o pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver as maravilhas de Deus, que não quer ver as maravilhas de Jesus. Jesus está dizendo hoje: se fossem cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. O nosso pecado permanece porque nós não somos cegos. Seria o mesmo que dissesse: a quem muito foi dado, muito mais será pedido. Peçamos a Deus a graça de entrarmos no grande mistério da vida de Jesus. Peçamos a graça de derramarmos sobre nós hoje o óleo da unção. O óleo ungido, os sacerdotes, os reis. Com o óleo se unge hoje os batizados, os confirmados,